Bom dia, amigo. Bom dia, família Noa Rede. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. E, como sempre, todas as quartas estamos aqui para um bate-papo. Bate-papo nada. Sabatina. Com nada mais, nada menos que ele. Eu tenho algumas dúvidas nos assuntos que tangem a Torá e creio que você também tem dúvidas sobre a tradição judaica. Você que está chegando agora, conhecendo o judaísmo, né? É um Ben Noah, né? Hoje, né? Um monoteísta, fiel ao Criador, e tem dúvidas. Saiu lá do sistema, né? Cristianismo ou de outras religiões com várias dúvidas, e às vezes você não sabe como tirar essas dúvidas. E eu trago uma pessoa que ele está lá do outro lado. Eu estou no Rio de Janeiro e ele está lá no Paraná. Ele que é professor de português, professor de inglês, que é o meu professor de inglês. Né? Brinquedo não, que é professor de grego e professor de hebraico, que também é o meu professor de hebraico. E sabe tudo mais um pouco. Ele que conhece essa história bíblica, é professor de história bíblica. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como Ash. Bom dia, João Alves Correia. Tudo bem com você? Como é que está o clima aí? Bom dia, Geraldo. Aqui, nublado. Estamos com risco de chuva aqui, né? Ainda está meio estranho o tempo, tá? Mas é típico do inverno aqui no litoral paranaense mesmo. Amanhã, quem sabe, sai um solzinho aí, né? Para dar uma alegria. Aqui também está uma chuva, aqui está uma neblina aqui, o tempo está tranquilo, está para tirar uma soneca bastante gostosa, aquela soneca, né? E a parte daquele cafezinho com um bolo de aipim, né? Cai bem, né? Cai bem, né? Pô, que tem. Como tem. É bom demais. É bom. Mas então, João, sem perder tempo, a gente está finalizando um tema que é sobre Ishayahu, Isaías 7,14, onde refere sobre a virgem, se é virgem, se é uma mulher ou se é uma virgem de fato. O texto fala sobre virgindade ou fala de uma idade de uma mulher. Nós estamos aí na terceira aula e finalizando, e eu quero trazer alguns textos do livro cristão, que é o Novo Testamento. Nós que vivemos lá conhecemos bastante a história. Eu quero trazer alguns textos paralelos a Isaías 7,14, que é citado, ou seja, são textos isolados que aplicaram no Novo Testamento para justificar a Jesus como Messias. Pronto aí para a pergunta? Para a sabatina? Estamos aí, preparados. Vamos lá. Então vamos nessa. Em Mateus 1, versos 21, 24 a 24, diz que Maria daria à luz a um filho e o chamaria de Jesus. Em outro texto, que é Lucas, vai dizer Emanuel. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, citando, isso no verso 24 de Mateus 1, citando Isaías 7,14. Então, eu queria, tem outros textos para eu citar, mas eu queria de cara, assim, de frente, já que você fizesse um comentário e esclarecesse para a gente realmente é Emanuel, é Jesus, o que ele quis dizer? Ele está contradizendo o próprio texto de Isaías 7,14, porque lá é Emanuel, e sabemos que pelo estudo que é o rei Ezequias. Comenta aí, João, é contigo mesmo. Ok, então, eu estou aqui em tela com o texto de Mateus 1, 21, que realmente cita Isaías 7,14, Geraldo, ok? Só que aqui nós temos uma tradução que segue o texto grego da Septuaginta. Portanto, Mateus traduz como virgem, né? Perfeito. Isso no verso 23 de Mateus 1, aonde diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bom, nós sabemos que virgem já não existe no texto hebraico, né? Alma representa, então, simplesmente a condição de idade de uma moça, de uma jovem mulher, mas não a condição sexual. Então, Mateus traz para cá esse texto
usando o termo virgem, para que, digamos, de alguma forma, isso se conforme a uma opinião, a uma teologia já formada no meio cristão, de que o Messias teria que nascer de uma virgem. Perfeito. Claro que houve uma distorção textual de lá para cá, né, quando foi trazido esse texto do hebraico para o texto grego de Mateus. Só uma dúvida, no texto grego de Mateus aí está falando Manuel ou está falando Jesus? Aqui no português está dizendo que é Mateus 1, 21 a 24, fala, chamaria de Jesus. Não, no 1:23 diz Emanuel, mas no 1:21 diz Jesus. Ok? Isso sem sombra de dúvidas. A grande questão é que Emanuel não é um nome, de fato. Emanuel é um título. Né? E Emanuel é uma condição, por assim dizer, um sinal para aquela geração de Ezequias, um sinal de que Deus estaria com eles, com o reino de Judá. Então, por isso Ezequias foi chamado, no caso de Emanuel. Não foi chamado pelo povo, por assim dizer, mas dar-se-ia a ele o título de Emanuel, no sentido de que ele cumpriria o sinal. Ok? Então, Emanuel não é um nome. Por isso Jesus não foi chamado de Emanuel. Por isso Ezequias não foi chamado de Emanuel. Mas o grande problema é a aplicação do título Emanuel à pessoa de Jesus. Esse é o grande problema. Porque a grande questão é, será que Deus estava de fato com Jesus? Que era um sinal, né? Será que de fato Deus estava com o povo que seguia essa pessoa? Esse é o questionamento que nós devemos nos fazer. Perfeito. Né? Nós sabemos, pelo texto de Crônicas, que, de fato, Ezequias cumpre o papel do Emanuel quando ele diz, com ele, com o rei, no caso da Síria, está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Você pode citar o capítulo de Crônicas? Ele cumpre... Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Perfeito. O texto, só um minutinho. Vamos fazer esse link, né? Vamos fazer esse link. Exato. Que é o braço da carne, né? Vamos ver lá aqui. Exatamente em Crônicas, ok. Não, Samuel, ok. Segundo Crônicas 32, verso 8. Perfeito. Esse é o link do próprio Isaías 7,14, né? O cumprimento do sinal que está. Ezequias diz então para o povo o seguinte: com ele está o braço da carne, mas conosco, que é Imanu no hebraico, está o Senhor nosso Deus, que é Elohim. Então Ezequias cumpre o sinal, por isso ele é chamado de Emanuel, porque ele cumpre esse sinal. Agora, em nenhum momento nós percebemos o mesmo cumprimento na pessoa de Jesus. Assim, de forma tão clara, tão clássica, né? Perfeito. Tão objetiva, eu diria. Então, essa é a exata razão de nós entendermos, e da tradição judaica, entender que Ezequias cumpre o papel de Emanuel. O título Emanuel, então, no caso Ezequias, é digno do título, porque, de fato, o sinal aconteceu em seus dias. Perfeito. O Eterno estava com ele nas batalhas, Exato. não é isso? E nós temos um contexto de guerra em Isaías 7. Isso é importante falar também. Um contexto de guerra, onde o Eterno estaria com o seu povo. Agora, na questão lá do Novo Testamento, nós não vemos o mesmo contexto, o mesmo cenário. Cenário de guerra, né? Não vemos. Ou seja, que era o reino o reino do norte, né? O reino de Israel, aliado ao reino da Síria, né? Que Peca, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, se aliaram para vir contra Judá. E na época de Jesus não tinha esse confronto e nem as tribos já não estavam mais presentes nisso. Não, as tribos já haviam sido dispersas há 700 anos. Muita coisa. Então, não é o que acontece é o seguinte: esse texto foi pensado
de lá, Isaías 7, aplicado a bel prazer do evangelista. Simplesmente para cumprir um propósito, que era, no caso, conformidade com a sua doutrina. Perfeito. Olha, muito esclarecedor, hein? Agora, eu tenho alguns textos aqui também, né? Em Filipenses 2:9, que diz que ele teria um nome sobre todos os nomes, né? Tá, chamaria-o de Jesus, esse nome seria todos os nomes. Só que no livro de Crônica, em geral, no Primeiras Crônicas e Segunda, e o livro de Esdras, né? Eu vou citar só Primeira Crônica 24:11, né? E Esdras 3:2. E nós vemos várias pessoas chamando de Yeshua, que é o nome dele em hebraico. Porém, a tradução traz para Jesua, não coloca Jesus como seria. E aí? O fato é que o nome Yeshua era um nome muito comum desde o exílio babilônico, desde o retorno do exílio babilônico. O nome Yeshua era um nome bastante comum entre os judeus. Então, nós vemos, por exemplo, o sumo sacerdote que retorna do exílio, que era chamado de Yeshua, Yeshua ben Yehozadak, que muitas vezes é traduzido como Josué, como Jesua e etc. Mas é o mesmo nome, digamos, que tradicionalmente se atribui à pessoa de Jesus. Jesus é um nome grego, é um nome, uma transliteração para o grego, do nome Yeshua. Não é? Isso, digamos, se você levar em conta o aramaico que era falado na Judéia. Na Galileia era Yeshu. Yeshu? Yeshu. Isso. E até hoje no hebraico moderno chama-se Yeshu, não Yeshua, Yeshu. Né? Porque por conta da origem galileia, do nome em si e do personagem em si, segundo os relatos mais antigos, né? Então, agora eu tenho uma... Só completando aqui, Geraldo, então. Fique à vontade. O que acontece é o seguinte, que o nome Yeshua é um nome muito comum. Uhum. E quando surge o personagem Jesus, o nome dele seria Yeshua na Judéia, e os tradutores, para não fazer confusão com o nome de Jesus, esse Jesus do Novo Testamento, vertem geralmente como Yeshua ou Jesua, ou Josué até, né? Os outros personagens com o mesmo nome. Nós vemos aí vários nomes aí na rede social, na mídia em si, aí, Yahoshua, Yehoshua, e vários nomes em si, né? Que na realidade não tem nada a ver com o nome que seria o original lá, né? Não. Também. Não. O nome de fato do personagem do Novo Testamento, do mentor do cristianismo, segundo as fontes mais antigas, segundo pesquisadores sérios, arqueólogos, inclusive, e pessoas que mexem com a questão de textos antigos, Yeshua ou Yeshua. É o máximo que se pode chegar. Perfeito. Agora, segundo pelo menos pesquisa que eu fiz, estudei um pouco, a letra J, ela foi existir, ou ela foi criada a partir de 1700, se eu não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Antes seria que nome, se a letra J não tinha? Então, E por que eles jogaram a letra J no lugar do I ou Y, né, em si? Isso é uma questão de língua portuguesa, na verdade. Não tem a ver com o hebraico nem com o grego. No grego, o nome Jesus, o Jesus, era um correspondente do nome Yeshua, porque o Jesus, no grego, foi uma transliteração do nome Yeshu. Yeshu, na Galileia, Jesus, no grego. Porque o grego não tem o som do shin hebraico. Então, a transliteração ocorre com sigma. Então, fica Yesu, e todo nome masculino grego termina com sigma, ou a maioria deles, portanto, Jesus. E no caso, Jesus é o Jesus. E para nós passou para o português como via latim, no caso, o latim também Yesu. E para nós veio como Jesus porque o som do Y, originalmente ali, foi transformado no som de J moderno. Então, para nós, isso é indiferente. Agora, eu pergunto, houve alguma interferência dogmática
nas traduções atuais, e se houve quais as motivações que levaram os intérpretes a tal procedimento? Houve muita interferência. Nós já mostramos aqui simplesmente a ideia de fazer, digamos, de uma moça, de uma jovem, no caso, questão de idade, uma virgem. Isso já é uma prova, uma evidência de que houve uma manipulação textual. Essa manipulação textual, ela visava, por assim dizer, conformar a doutrina cristã primitiva com as doutrinas pagãs ao redor do mundo em que o cristianismo se desenvolveu, porque as pessoas já tinham a concepção de que os deuses e os semideuses, eles nasciam de virgem. Assim, por exemplo, entre os gregos, Perseu, Hércules, entre os hindus, Krishna, todos esses deuses ou semidivindades, eles nasciam de virgem de acordo com as suas lendas. Então, qual seria a forma mais fácil de você angariar seguidores? Senão conformando a sua doutrina àquilo que já existia e era amplamente conhecido. Se apresentassem um Messias, de acordo com o entendimento judaico, um Messias que nasceria normalmente de pais humanos, isso não seria atrativo para as pessoas ao redor do mundo em que o cristianismo se desenvolve. Não seria algo, digamos, familiar. Então, para tornar algo mais próximo do que eles já acreditavam, isso foi feito desta forma. Na verdade, os antigos pais da igreja, que são os formadores do que nós chamamos do cristianismo na Idade Antiga, na transição para a Idade Média, entre a Idade Antiga e a transição para a Idade Média, existiram grupos de estudiosos cristãos que fundamentaram a igreja cristã tal como nós conhecemos hoje. Nós temos, por exemplo, Inácio de Antioquia, temos Eusébio de Cesareia, e temos tantos outros chamados pais da igreja. Esses homens, eles escreveram em suas obras o seguinte, escrevendo aos gregos, aos pagãos, dizendo o seguinte, que eles deviam aceitar a Cristo da mesma forma, o nascimento virginal de Cristo, da mesma forma como eles aceitavam o nascimento virginal do Perseu. Né? Ou seja, eles buscaram, de fato, uma comparação, eles buscaram uma aproximação para poder, obviamente, angariar seguidores e fiéis. Perfeito. Quando acontecia as perseguições aos seguidores do cristão primitivo, né, que seguia o Yeshua, né, eles cessaram a guerra, né, segundo a história, né, que vai dizer como é o nome dele mesmo? Que deu uma batalha, o imperador Constantino, né? Foi ele que cessou a guerra para fazer o sincretismo, é isso? Então, em síntese, foi mais ou menos assim. Não houve grandes perseguições do Império Romano aos cristãos. Isso é algo que precisa ser compreendido em contexto. Houve, sim, algumas perseguições localizadas, mas não houve grandes perseguições universais. Muitas das cenas que nós vemos nos filmes, ou que nós lemos em livros, ou em sites, por exemplo, não passam de fabricação da mente de um homem chamado Eusébio de Cesareia. Por quê? Porque havia a necessidade de difundir. Estudos mais recentes mostram que essas perseguições não foram assim tão acirradas como muitos autores antigos colocaram, inclusive Eusébio. Eusébio, na verdade, fabricou muita história. E colocou isso na sua obra chamada História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia, cristão devoto, antigo, primitivo, ele diz que tudo aquilo que favoreceria o cristianismo, ele colocaria em suas obras, e aquilo que fosse negativo, ele retiraria. Então veja que ele, na verdade, não é um historiador. Ele é seletivo porque ele está defendendo uma causa. Ele está defendendo uma causa. Então, inclusive, ele cria história, ele cria histórias e difunde isso no mundo cristão primitivo para inspirar as pessoas em relação à fé cristã. Ou seja, quanto mais mártires se produzissem,
mais aumentaria a fé do povo. Entendi. Só que esses mártires, na sua grande maioria, foram produzidos. Muitos dos santos, das pessoas que teriam morrido como mártires no Império Romano, durante o Império Romano, essas pessoas, na verdade, tiveram suas histórias fabricadas. Um personagem? Personagens lendários, criados pela mente de Eusébio e de outros, inclusive, pais da igreja. Então, na verdade, houve uma manipulação muito grande de fatos. Ocorreram, sim, perseguições, ocorreram, sim, mortes, a gente sabe disso, mas não nessa proporção exacerbada que Eusébio e outros pseudo-historiadores cristãos primitivos colocam. Ou seja, foi algo realmente maquinado para obter controle sobre as massas. E falando sobre controle sobre as massas, quer concluir mais alguma coisa nesse tema? Sim. Aí o que acontece? Nós percebemos que porque você perguntou de Constantino. O que acontece? Por várias décadas e até primeiro e segundo século, nós vemos o cristianismo avançando o mundo afora, porque a sua mensagem é uma mensagem muito popular, e chega até o Império, chega até a capital do Império, chega até Roma. E aquilo desestabiliza Roma a um certo ponto, porque Roma, a grande população de Roma era, na sua maioria, escravos. E uma mensagem que, digamos, coloca o escravo como sendo, digamos, uma pessoa em pé de igualdade com o seu superior, com o seu amo, ou seja, não diferente dele, todos no mesmo barco, por assim dizer, é uma mensagem que se torna extremamente popular, porque o escravo se vê, digamos, exaltado diante do seu senhor, porque ele conhece o caminho da salvação, então ele tem uma condição elevada espiritualmente falando. Isso cativou muito os escravos, deu muita liberdade, deu muita esperança para os escravos, esperança da vida eterna, esperança de um reino com o seu Messias, etc. Tudo isso, então, elevou a moral dos escravos no Império Romano. E isso, como atingiu um número muito vasto de pessoas, os imperadores romanos perceberam que a melhor tática não seria combater isso. Pelo contrário, seria abraçar isso. Porque combater, na verdade, não resolveria. Mas abraçar isso resolveria. Ou seja, Constantino, então, numa grande jogada política, ele se converte ao cristianismo. E por decreto, ele converte todo o orbe romano, todo o Império Romano ao cristianismo. E em 321, e em 325, nós vemos todo o Império Romano cristianizado. No Concílio de Nicéia, é isso, né? Isso. Mas em 321, no Edito de Milão, onde ele dá liberdade ao cristianismo, ou seja, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Agora, uma coisa interessante que você vê que no Concílio de Nicéia ocorreu em 325, não é isso? Isso. Porém, se você analisar que no Concílio de Nicéia, eles acertaram, né, ou registraram os dogmas da igreja, né, que era casamento, né, que era o batismo, que era o sacramento, e determinaram também que Maria era virgem, né, e determinaram lá também que Jesus era o próprio Filho de Deus, certo? Basicamente, era o credo trinitário que estava sendo, digamos, ali oficializado. Perfeito. Agora, se foi isso em 325, 324, antes, nada disso tinha, né? Não, tinha. Na verdade, o mundo cristão era muito dividido até aquela época. Ou seja, havia várias igrejas, várias comunidades cristãs que não eram conformes, ou seja, que mantinham doutrinas diferentes. As igrejas do norte da África, por exemplo, elas eram unitárias, ou seja, elas acreditavam num Deus único, mas que esse Deus seria, digamos, uma manifestação, Jesus seria uma manifestação desse Deus, mas que não seria, por assim dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, uma visão unitária da divindade. Mas havia outras igrejas que mantinham o entendimento trinitário. E aí o que aconteceu? O dogma trinitário prevaleceu no Concílio de Nicéia,
Mas existiam igrejas que não eram conformes a esse dogma. E, questões, por exemplo, relativas à ceia, à Páscoa cristã, isso também foi uma questão muito, muito séria, debatida por séculos. Porque havia igrejas que celebravam a Páscoa segundo o costume judaico, ainda sendo cristãos, obviamente. Uhum. Então, o Concílio de Nicéia veio para tentar unificar a igreja e tentar manter o povo sob o seu poder. Porque uma coisa que está, digamos, uma coisa que não está conforme, não está uniforme, é difícil você manter o poder sobre ela. Você tem que padronizar. Então, Nicéia foi uma tentativa de padronização do cristianismo. Entendi. Agora, como a gente hoje não temos medo de falar a verdade, o momento chegou da gente abrir o livro e esclarecer se existia o cristão primitivo que cumpria a Páscoa judaica e depois foi transformado em ceia. Qual a origem dessa ceia? Santa Ceia. Você pode falar? Pode abrir aí o... De forma breve, eu diria que a Santa Ceia, na verdade, é só uma perversão da Páscoa judaica. É uma perversão? Uma perversão, porque existem limites para a interpretação. Por exemplo, Jesus poderia ter dado uma interpretação para a Páscoa de acordo com o seu próprio entendimento. Até aí, apesar de ser ilícito, de acordo com a lei judaica, seria aceitável. Uma nova versão, uma nova visão. Mas o problema é que essa versão ela vai além dos limites da própria lei, aonde o vinho, que é o símbolo da alegria, se transforma em seu sangue, aonde o pão, que representa o pão do escravo, a passagem do Egito para o deserto, representa o seu corpo. E essa ideia de comer a carne de um Deus e beber o seu sangue não é uma ideia judaica, é uma ideia dionísica. Está dentro da chamado texto teofagia, é isso? Isso é teofagia. A teofagia, que significa comer a divindade, ela era praticada nos banquetes de Dionísio, na Grécia Antiga, onde se comia o corpo do Deus, simbolizado justamente pelo banquete do pão, e bebia-se o seu sangue como o vinho. Baco, o culto de Baco, as bacanais também, onde inclusive eram praticadas orgias sexuais, juntamente com os banquetes sacramentais, né, de comer a divindade, de degustar o pão como o corpo da divindade, beber o seu sangue. Isso também era típico no culto dionísico e no culto a Baco, tanto na Grécia como em Roma. É sério, hein? E existe inclusive uma obra muito famosa, Teofagia, sobre essa questão, uma obra muito ampla, né? E muito interessante, tem todos os detalhes nesta obra. Ou seja, como eu falei para você, houve uma perversão, então, do entendimento da Pessah para a ideia da ceia. Então, você pode dizer ou afirmar que a ceia cristã de hoje ela está dentro mesmo simbolicamente, o pão e o vinho, dentro do tema teofagia? Perfeitamente. É, na verdade, uma adaptação de ideias antigas ao cristianismo. Eu participei disso, hein? Então, isso é um banquete, isso é chamado de banquete teofágico. Né? Banquete teofágico. E a gente vê como é que o mundo está enganado, né? E não tem conhecimento, né? Exatamente. Então, Dionísio era uma semi-divindade, né? Era um ser divino, né? De acordo com o panteão grego, era o Deus realmente do vinho. Por isso que existe simbologia de vinho no Novo Testamento, muitos, Jesus transformando água em vinho, essa coisa toda. Porque há uma tipologia de Dionísio nele, na verdade. Agora, os apologistas usaram textos isolados do Tanar, que é conhecido como Antigo Testamento ou Velho Testamento, para apontar o Messias cristão, né? Sim. Usaram o texto dos profetas e o próprio Salmos, que são cânticos, são lamentos, usaram como se fosse profecia, né? E como se estivesse falando em código. Quando a gente tem um pequeno debate entre um cristão e a gente tenta explicar, eles falam que eles alegam que nós estamos olhando com o olho da carne, nós temos que olhar com os olhos espirituais para entender esses códigos. Aí eu pergunto, lá em Mateus,
16, 22, você pode estar aberto aí a 23, né? Quando o próprio Jesus declara que vai a Jerusalém para morrer, Pedro toma um susto e tenta repreender, né? Dizendo que ele não poderia fazer aquilo. Só que o próprio Jesus o chama de Satanás e como escândalo, né? Você não conhece o poder de Deus? Como assim? Pedro era um judeu, os discípulos eram judeus, não conheciam os profetas que dizia, se os profetas alguma vez falou que um Messias iria morrer, ou ressuscitar, ou voltar a segunda vez, Pedro não conhecia, porque eu falo de Pedro porque foi o que foi repreender o próprio Jesus. Sim. E aí? Pois é, a grande questão é que Pedro estava correto. E Jesus estava equivocado. O grande problema é que Pedro, digamos, se a gente levar em conta, vamos conceder o benefício da dúvida. Vamos entender esse texto como tendo sido real o que ocorreu. Se isso foi assim, Pedro estava com a razão, porque Pedro, tendo sido criado na cultura judaica, os judeus nunca entenderam que o Messias viria para morrer. Então, quando Jesus chega para ele, em particular, esse em particular é muito importante, chama em particular os seus discípulos e diz, olha, eu vou morrer. Como é que vai acontecer? Isso não pode acontecer com você. Isso não pode acontecer. Pedro fala, toma uma vez e fala, não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Por quê? Mas por que Pedro fala isso? Porque ele está aí remetendo às suas experiências de ensino da infância, talvez, em que ele aprendeu dos seus professores, dos seus mestres, das pessoas, da família, que o Messias viria, mas não para morrer, para ser vitorioso. Viria para implantar o reino de Deus na Terra e para colocar as coisas na sua devida ordem e não morreria desta forma, na mão dos gentios, na mão das nações, na mão do opressor. Então isso não fazia parte não da forma de compreender o Messias, mas sim do que está na Escritura. Entendi. Em nenhum momento fala-se de um Messias que morre. Então, Pedro contesta Jesus nesse aspecto. Por isso que Jesus chega e fala para ele que ele está sendo, de alguma forma, possuído por Satanás. Para impedir a morte, né? Como se desejasse, como se Satanás, né, esse personagem criado no Novo Testamento, quisesse impedir Jesus de cumprir a sua missão. Né? Entendi. Só que nós temos um problema textual muito sério aqui. Essa ideia da revelação da morte de Jesus só ocorre a nível particular. Jesus nunca fala às multidões que ele vai morrer. Ele chama os 12 em particular, de acordo com o texto, e fala sobre isso, ou dá alusões sobre isso. Mas isso reflete o quê? Isso reflete uma ideia muito simples. Os evangelhos foram escritos depois dos eventos que supostamente ocorreram. Depois, muito tempo depois. Um lapso, digamos, de mais de 40 anos entre os eventos que teriam ocorrido e a sua escrita. E sem contar que o livro de Mateus não é o primeiro, ele está na primeira. Não é o primeiro. Mas o que acontece? Isso é uma tentativa de racionalizar o efeito da morte de Jesus. Porque as pessoas acreditavam que Jesus teria morrido. Mas morrer é algo natural no ser humano. Agora, ressuscitar é algo sobrenatural. Fora do normal. Fora do normal. Então, quando Jesus morre e as pessoas ficam perplexas, vamos dizer assim, pela sua morte, há que se justificar isso. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque era plano de Deus. Só que esse plano de Deus só foi revelado a 12 pessoas, não a nação como um todo. Até temos a passagem do Sermão da Montanha, que em nenhum momento ele vai falar sobre isso, né? Que era para pegar a multidão toda e falar, explicar, né? Por que ele veio, né? Isso. Não explica isso. Então, por que não explica isso? Porque não estava, obviamente, no projeto, plano. Não fazia parte do plano original, da ideia original, da ideia messiânica original. Mas isso foi racionalizado depois, quando o evangelho foi colocado por escrito, para justificar a sua morte. Ou seja, talvez, na dúvida que você sempre fala, nem houve essa fala, essa conversa, né? Sim. Não houve nem essa conversa, mas para justificar lá na frente, alguém tem que escrever. Os apologistas, os filósofos teriam que dar vida a esse personagem, né? Quando eles passaram, na verdade, a racionalizar as coisas,
tentar, digamos, encaixar na sua teologia, né? Então, a morte de Jesus passa a servir como um plano de Deus para trazer a libertação dos pecados, a salvação dos pecados ao homem. E como Jesus não estava mais entre os homens, não aparecia mais por ali, o que acontece? Racionaliza-se dizendo, não, ele morreu, mas ressuscitou e subiu ao céu. Perfeito. Agora, entrando nessa questão, se o próprio Pedro, ele foi criado no berço judaico, tinha todo o conhecimento da tradição do Mashiach, né? Que seria um homem comum, que jamais iria morrer ou voltar, ressuscitar e morrer duas vezes, voltar outra vez. Aí eu pergunto, se o próprio Jesus era considerado um mestre também no judaísmo, ele também não teria esse conhecimento? Teria que ter. Então, das duas, uma. Ou, digamos, seu personagem de fato existiu, ele não falou absolutamente nada disso, ou então alguém falou por ele. Né? Porém, se ele existiu e alguém falou por ele, é sinal que aquilo que ele falou não prevaleceu. Prevaleceu aquilo que falaram dele. O que é muito diferente. É porque entra numa contradição, né? Se Pedro repreende e ele fica calado, e ele repreende Pedro como se estivesse sendo um escândalo, e ele que era o mestre deles em si, né? E segundo a tradição judaica, ele era um rabino, não é isso? A pessoa em si que existiu, não o personagem do Novo Testamento, né? Mas mesmo assim a gente tem alguns textos no próprio Novo Testamento que chamam de rabi, mestre, né? É importante que se diga, só salientando, é importante que se diga que o judaísmo em si, o judaísmo tal como nós entendemos a partir da tradição, a partir do Talmud e das obras tradicionais, não reconhece a existência histórica de Jesus. E, conta isso melhor aí, para a gente entender. Ou seja, esse que está no Novo Testamento, na verdade, não corresponde com a figura apresentada na tradição judaica. Ou seja, para começar, existe um lapso de tempo muito grande entre os personagens narrados no Talmud e o personagem neotestamentário. Então, não são exatamente a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Então, o judaísmo em si, na verdade, de uma forma muito clara, não reconhece nas obras tradicionais a existência dele. Parece mais sério ainda. Ao contrário do que muitos judeus pensam. Tem judeu que acha que o judaísmo admite a existência real dele. Não, isso não é verdade. Porque os personagens não correspondem a esse personagem neotestamentário. Então, mas levando isso em conta, digamos, se tomando a hipótese da existência real dele, então ele não falou absolutamente nada disso, mas falaram por ele. E se falaram por ele, quem prevalece é quem falou por ele, não ele. Então é sinal que a sua mensagem, na verdade, ela não foi uma mensagem que serve de sinal para o homem. Quando nós lemos os textos, fala assim, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu João, segundo escreveu. Esse segundo, por exemplo, eu escrevi um livro uma vez, né? Quando eu estava lá no sistema cristão, eu escrevi um livro. Livro de minha autoria, né? Eu, Geraldo Luiz. Por que está na terceira pessoa? Segundo escreveu fulano, não foi a pessoa que escreveu? Está na dúvida? Essa questão da escrita é uma questão mais complexa ainda. Porque os livros bíblicos, eles todos, né, na verdade, acredito que até isso inclusive a própria Torá, o livros proféticos, muitas vezes ocorrem ou aparecem, surgem exatamente nessa mesma configuração. Os livros bíblicos eles são atribuídos tradicionalmente. Então, por exemplo, fala-se sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas na verdade é evangelho e sim de acordo com o segundo. Porque o evangelho é uma coletânea de informação que foram transmitidas ao longo de um período de tempo e que em dado momento uma pessoa ou pessoas sentam-se e escrevem, colocam por escrito isso. Da mesma forma, por exemplo, que o Talmud contém tradições muito antigas que foram coligidas por Yehudá Hanassi e seus discípulos e colocaram isso por escrito.
Da mesma forma que os livros. Então, isso é uma questão muito típica desse tipo de literatura antiga. A atribuição. A atribuição. Não exatamente a autoria em si. Quando a gente lê o livro de Lucas, no primeiro capítulo, a gente vê que Lucas ele escreve uma carta a um amigo chamado Teófilo, eu vejo isso, de relatos que ele obteve. Ou seja, ele não estava presente, não foi discípulo, mas é aquilo, você viu um acidente, alguém pergunta, como é que foi o acidente? Aconteceu isso aí, outro vem e conta outra história. Aí você vai captando para tentar chegar o que mais se aproxima, seria isso? E os evangelhos são obras, na verdade, que surgem, que emergem de uma tradição popular, ou de tradições populares acerca de Jesus. Tradições que, na verdade, são muitas vezes controversas, que elas não batem, as histórias não batem entre si, porque são tradições, digamos, orais, transmitidas por pessoas, e as pessoas contam uma história aqui e uma outra conta outra versão ali. E aí, determinada pessoa coloca isso por escrito. No caso, Mateus teria surgido justamente no território da Judéia. No caso, Marcos teria surgido em Roma, na igreja de Roma. Lucas teria surgido na igreja da Síria. E João teria surgido nas igrejas da Ásia Menor. Então, esses 4 evangelhos, eles tiveram origem em vários pontos diferentes do mundo romano antigo. E baseados em tradições, muitas vezes opostas, contrárias até. João, por exemplo, é muito diferente dos 3 outros. São chamados de sinóticos, né? Porque a teologia de João é muito evoluída. Ela já é muito mais, por assim dizer, elaborada. Né? A escritura de João parece com um filósofo, eu esqueci o nome. Não, tem base, inclusive, em Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria. Por conta do Logos, a ideia do Logos, do verbo divino e tal. Então, isso é uma evolução dogmática muito grande. O Evangelho de João mostra uma evolução dogmática e teológica muito grande. Claro, mas muito voltado para o mundo helenista. Né? Muito mais voltado para o mundo helenista do que Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo. Mesmo Lucas, que era de origem grega, não escreve, digamos, com termos tão gregos quanto João. Né? Com ideias tão gregas quanto João. Agora, uma contradição que a gente olha aqui, a mente começa a trabalhar, né? Se o primeiro livro foi Marcos, claro que, segundo o relato, as cartas de Paulo existiam muito antes dos próprios evangelhos, é isso? A primeira a surgir, na verdade, foi a primeira de São Licenses. Então, mas vamos falar do evangelho que surgiu 60, 70 anos depois da morte do suposto Jesus, não é isso? Vamos dizer que ele existiu. O livro de Marcos foi o primeiro, né? Que aparece, foi escrito lá pelos anos 60, 68, depois da morte dele. Seria certo? Isso, em Roma. Tá. E o livro de Marcos ele conta totalmente diferente do livro de Mateus. Mateus e Lucas falam de genealogia, e o de Marcos não fala de genealogia, já começa falando mais para frente. Marcos, por exemplo, não cita o nascimento original. Perfeito. A pergunta é o seguinte: se esses evangelhos surgiram posteriormente, 70 anos após a morte deles, e se ele é considerado o salvador do mundo, aí eu pergunto, quem não teve acesso a esse livro antes, não morreu sem a salvação, baseado nele? Seria isso? Porque não teve conhecimento, só foi 70 anos depois, e aí? Essa questão de salvação é uma questão muito interessante e, por ser complexa também, acredito que seja tema para uma outra aula. Aliás, dará uma aula e tanto, porque é muito importante comparar qual é o entendimento da escritura do Tanakh em relação ao tema salvação, entre aspas, e a concepção cristã do que é. Né? Mas eu poderia aqui resumir a ideia da seguinte forma. Não existe a ideia de salvação no Tanakh. Não existe a ideia de salvação de pecados no Tanakh, como a teologia cristã desenvolve. Perfeito. Até porque, de acordo com o próprio Evangelho, as pessoas antes do Evangelho estavam sob o domínio da lei, sob
o jugo da lei, como diz nas epístolas. E o jugo da lei é algo que nos traz à memória a ideia da Torá. Porque a Torá é usada como a lei no conceito cristão, no Novo Testamento. Você sabe muito bem disso. Uhum. Porém, a Torá ela não foi legada a todas as nações, foi legada apenas ao povo judeu, como seu intérprete. Então, por esse raciocínio, não se refere à humanidade, sim apenas ao povo judeu. Então, se a lei não foi dada a todas as nações, se a Torá não foi dada a todas as nações, como que elas podem ser julgadas por isso? Então, existe um erro de raciocínio crasso aqui. Não se pode julgar todas as pessoas digamos, pelo prisma ou pelo crivo da Torá, porque a Torá só foi dada ao judeu. Então, mas quando eu faço essa pergunta, eu faço não baseado no Taná, nem no Taná em si, né, Torá e os profetas, salmos, que foi dado ao povo judeu. É que há uma contradição que lá no próprio livro de Marcos vai dizer lá, né, no capítulo 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso no livro de Marcos, que foi escrito posteriormente, 70 anos depois, mais ou menos. Aquele que crê, porém, aquele que crê a partir da escritura de Marcos. Então, quem não tinha acesso à escritura de Marcos 70 anos atrás, não tinha conhecimento dessa suposta morte e ressurreição, ou seja, danou-se no mundo cristão. Então, não é isso? Mas na concepção deles, na concepção dos evangelistas, na concepção de quem escreveu as epístolas posteriores, as pessoas estavam encerradas sob o domínio da lei. Uhum. Então, sob o domínio da lei, as pessoas conseguiam encontrar a Deus meio que tateando no escuro, mas conseguiam encontrar. Uhum. Porém, a revelação final, o plano de Deus, o cumprimento total, seria por meio do Evangelho. A partir desse momento, como diz até o próprio Evangelho, que a lei e os profetas profetizaram até João, ou seja, até João Batista. A partir de então é anunciado o Evangelho. Ou seja, havia, de acordo com o pensamento cristão primitivo, um plano divino de que Deus trata com o homem até o momento de Cristo, ele trata pela lei, pela Torá, e depois ele trata a partir do Evangelho. Então, até aquele momento, pela lei, o homem conseguia se aproximar de Deus, pela Torá. Mas depois, pelo Evangelho. Mas há um erro de raciocínio crasso aqui, porque a Torá não foi dada para todas as nações. Perfeito. É isso que eu quero chamar a atenção. Entendeu? Há um erro de raciocínio terrível, porque, na verdade, a Torá não foi dada para todos os povos, no sentido de que as suas obrigações legais, né, culticas, fossem obrigações para toda a humanidade. Então, existe um erro de raciocínio aqui, um erro lógico incrível, tremendo. E quando eles tentam negar a veracidade da Torá como tivesse sido abolida na morte de Jesus, eles pegam, os apologistas e os próprios evangelistas de hoje, atuais, eles pegam textos isolados lá da Torá, do Taná, para se aplicarem aos dias de hoje, né? Só o que interessa, né? Isso chama-se casuísmo. Casuísmo não é exegese. Casuísmo pode pegar qualquer texto fora do seu contexto e aplicar, digamos, a uma situação para que, no caso, possa se dar uma lição moral ou ética, etc. Mas não pode ser usado como doutrina, não pode ser usado como teologia, né? E o uso casuístico dos textos, né, da Torá é muito comum, por exemplo, no Talmud. Mas ninguém alega que ele esteja sendo tratado de teologia ou de exegese, sim casuísmo puro. Muito bom. Chegamos aí ao final desse tema de Isaías 7,14 e tivemos 2 aulas que já estão postadas no YouTube, no canal do João. O teu canal é João Alves Correia ou o quê? Yohanan, João Alves Correia. Já tem 2 aulas sobre esse tema. Essa é a última aula do texto de Isaías 7,14, mas eu queria que você fizesse um resumo realmente, para resumir, finalizando, texto de Isaías 7,14 fala de quem, só para finalizar, e que ferramentas temos hoje para determinar com precisão o que esta famosa passagem realmente diz, né? Só para a gente finalizar aqui, para ficar bem claro. Bom, como nós vimos pelas outras aulas e pela de hoje, inclusive, complementando,
Isaías 7,14 fala sobre Ezequias, filho de Acás, anunciado pelo profeta Isaías como Emanuel, cumpre o sinal do Emanuel, e esse texto foi simplesmente pinçado no seu local, colocado em outra escritura, em outro texto, para justificar, digamos, uma teologia, um dogma que já estava circulando, mas com alguns pontos de perversão textual, intencional, justamente para divulgar uma mensagem, tornar ela mais flexível, tornar ela, digamos, mais compreensível às pessoas e, obviamente, com isso, angariar domínio sobre as massas e angariar seguidores, etc. A história, como nós sabemos, né, ela foi, então, simplesmente adulterado, o texto foi adulterado na passagem para o texto neotestamentário para servir a um propósito. Esse propósito é criar uma religião. E que conselho, para finalizar agora, você daria para as pessoas que estão querendo encontrar pelo menos encontrar o caminho da verdade? Hoje nós temos a tecnologia à nossa disposição. Anos atrás a gente não tinha acesso. Que conselho você daria para essas pessoas que estão em busca do conhecimento? Então, essa questão o básico aqui, digamos, é sempre estudo, é sempre se aprofundar nos estudos. Hoje nós temos como você falou, nós temos muitas ferramentas disponíveis na internet. Mas para poder acessar as melhores ferramentas, nós temos que ter conhecimento dos idiomas. Inglês, fundamental. Para quem quer estudar o Tanakh, a Torá, hebraico, fundamento também importante. Então, nunca deixe de investir em estudos, em conhecimento. Porque a Escritura diz que o povo perece não por falta de fé, mas sim por falta de conhecimento. É verdade. E por isso que eu estou aqui hoje, nesta quarta-feira, tirando as minhas dúvidas. E já estamos aí a janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses estudando hebraico, catando milho ali, lendo aqui um pouquinho. E estaremos aí iniciando sexta-feira a nossa aula de inglês. Você que ainda não fez a sua inscrição, aproveita, tem um preço promocional. Fala com ele, sempre ele, João Alves Correia. João, foi um prazer, mais uma vez, estar aqui nesta quarta-feira, aprendendo, tirando dúvida, degustando um café aí atrasado, né? Mas um café atrasado de primeiríssima, entendeu? Um café da manhã aí, degustando os conhecimentos do Taná, da Torá, os profetas, o que os profetas realmente estão querendo dizer. E o que nós temos para a próxima quarta-feira, João? Dá aí o tema aí já para a gente ficar atento aí. Quarta-feira nós estamos no mesmo caminho aqui, no mesmo livro, livro de Yeshayahu, livro de Isaías, capítulo 9, sobre o filho, né, sobre o menino que nasceu e o filho que se nos deu. Muito bom. Isaías 9, né? Isaías 9 é um texto importantíssimo, né? Que está no mesmo contexto aqui dos capítulos que temos estudado. Agora eu vou falar da propaganda, né? Que você é suspeito em falar, né? Que foi você que elaborou esse livro. Eu vou falar. Cada um precisava ter este livro. Coloca na tela aí, João. A Outra Face. Ó, toda pessoa que está saindo do sistema religioso, principalmente cristão, deveria adquirir este livro. Eu falo com propriedade, já li praticamente todo, e é espetacular. Ele está guardado. Eu tenho adquiri ele como em PDF, né, que você me enviou por e-mail, e tenho ele físico. Sim. Muito bom. Bota esse livro na tela, pessoal, aí, João. Eu vou colocar ali as informações e o link para a pessoa adquirir, ok? Tá certo, então, João. Um abraço aí para você. Que o Criador te abençoe sempre, te dê conhecimento para passar um pouquinho para a gente aí. E quarta-feira, se o Criador permitir, estaremos novamente aqui nessa sabatina de quarta-feira. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado pela tua disposição mais uma vez e até a próxima, todos, minha gente. Tudo bom.